Olá pessoal, um bom dia para vocês. Vamos nos atualizar aqui, né? Tem notícias boas para vocês. Ontem a nossa guerreira, a Carla Zambelli, teve uma grande vitória lá na Itália, porque o ministro Alexandre de Moraes estava pedindo a extradição dela, né? Para que ela voltasse ao Brasil para cumprir pena. Ela que é mais uma das perseguidas. A gente sabe que é uma perseguição. É aí que está a questão. A questão de você ser justo, a justiça ser justa, para que haja uma comoção popular, para que a população entenda quando houver uma condenação como essa. Quando não há justiça, quando a justiça ela não age de forma correta, acontece isso. A gente já não sabe mais se o que ela fez é legal, se não é legal, se é certo, se não é certo. E aí o sim pelo não, a gente sempre vai dar o voto de inocência para a pessoa. Mas ontem ela teve uma vitória muito grande lá na Itália, porque estava pendente lá, manda ou não manda, devolve para o Brasil ou não devolve. E ontem parece que, a justiça, o que acontece, pessoal? Estava na justiça na instância menor, né? E agora foi para a instância superior, maior, a última, o Supremo Tribunal. E lá eles conseguiram a vitória, um advogado muito competente, muito persistente. Esse pode bater no peito e dizer assim, eu sou brasileiro e não desisto nunca. Inclusive a própria Carla Zambelli já estava meio desesperançada e falou, se o senhor quiser sair do caso, pode sair e tal, eu vou entender. Ele, não, nós vamos até o fim, eu tenho convicção de que você vai sair bem dessa. Urgente, nova derrota internacional de Moraes, Zambelli está livre. Bom, eu vou ler rapidinho aqui só para a gente entender melhor. Enfim, a justiça para Carla Zambelli. A Corte de Cassação de Roma, a última instância da justiça italiana, anulou decisão da Corte de Apelação que autorizava a extradição da ex-deputada federal Carla Zambelli. A Suprema Corte italiana considerou que houve erros na decisão anterior. Zambelli agora pode deixar a prisão na Itália e aguardar um segundo procedimento em liberdade. Ela não está totalmente livre, né? Ela responde a algumas situações lá, mas isso aqui foi o que foi votado, foi o caso da extradição dela para o Brasil. Mas ela tem uma outra situação que ela precisa se defender, mas é uma coisa menor, né? Eu acredito que logo logo a Carla Zambelli vai estar livre de tudo, menos aqui no Brasil, que aqui no Brasil continua a perseguição. Enfim, bom gente, vamos lá. Continuando aqui, vocês sabem quem é o Lindenberg Farias? Lindenberg Farias, eu quero que você grave bem esse nome, porque esse cara já foi prefeito aqui em Nova Iguaçu, numa cidade da Baixada, aliás, a maior cidade da Baixada Fluminense, e esse cara aprontou quando era prefeito. Esse cara foi apontado, foi julgado, foi condenado. Aí depois, como sempre, os padrinhos ricos ou os padrinhos da Corte Superior, da TSE, essas coisas todas, foi lá e deixa pra cá, vamos lá e tal. E o cara hoje é o garoto propaganda do comunismo, da esquerda, do socialismo, dessa turminha toda, que um abraça o outro. Mas eu vou soltar aqui um vídeo pra gente ver de fato mais um, né, de tantos. É igual esse Otônio de Paula. Volta e meia aparece lá umas tretazinhas dele lá, mas ele se passa por santo. Pastor, santinho, o errado mesmo é o bolsonarismo. Ou os bolsonaros. Então vamos lá, tem aqui um vídeo aqui do Igor Porto. O Igor Porto vai mostrar um pouco pra gente de quem é o Lindenberg Faria. Dá uma olhadinha aí. Quem fez mais por Nova Iguaçu? Bolsonaro ou Lula? Eu desafio quem defende Bolsonaro. Eu desafio quem defende Bolsonaro. Então vamos aceitar o desafio, Lindenberg. Só que, diferente da esquerda, a gente vai fazer isso com memória. Porque talvez o Brasil conheça o Lindenberg do discurso inflamado, da lacração e da pose de moralista. Mas Nova Iguaçu conheceu o Lindenberg prefeito. E acredite, essas duas versões não combinam. O mesmo Lindenberg que hoje adora pagar de defensor do povo deixou um rombo de centenas de milhões de reais aqui na nossa cidade. E uma das áreas mais afetadas foi justamente o Fundo Previdenciário dos Servidores Municipais. Olha só a ironia. O PT vive dizendo que defende o trabalhador, mas em Nova Iguaçu, quem pagou a conta dessa gestão foram aposentados, servidores e pais de família. Eu desafio quem defende Bolsonaro. E não estamos falando de erro pequeno, não. A situação foi tão grave que virou CPI dentro da Câmara de Vereadores. Funcionário fantasma, irregularidades,
gente recebendo salário sem trabalhar. Teve secretaria em que mais de 1.000 pessoas deveriam bater ponto, mas só 35 batiam ponto. Esse era o modelo da gestão da esquerda que hoje quer dar aula de moralidade na internet. Isso não dá pra aceitar. Enquanto Nova Iguaçu afundava nos problemas deixados por ele, Lindbergh já estava preocupado com o próximo passo da próxima carreira política. Será? Usaram a cidade, sugaram a cidade e deixaram a conta para o povo pagar até hoje. E olha como a história fica ainda mais absurda. Eu desafio quem defende Bolsonaro. Vale lembrar que o paladino da ética também apareceu nas planilhas da Odebrecht. Nas delações da Lava Jato, executivos da Odebrecht citaram Lindbergh em acusações de caixa 2 para sua campanha de reeleição aqui em Nova Iguaçu. Nas planilhas da empreiteira aparecia até o codinome Lindinho. Vergonha alheia. E ele ainda também foi condenado por improbidade administrativa. Condenado em órgão colegiado. Processo é o que não falta. Mas liberado por uma liminar concedida em pleno plantão judiciário. Pela lei da ficha limpa, deveria ficar inelegível. Mas aí começa aquele velho roteiro que o brasileiro conhece bem. Recurso, manobra e sistema protegendo os seus. E o nível é tão absurdo que a própria cidade entrou na justiça cobrando 5 milhões de reais do Lindbergh por condenações ligadas a irregularidades da época da gestão. Você sabe que tem gente que não tem noção do ridículo. E sabe o que mais impressiona? É a arrogância. Porque eles realmente acham que o povo esqueceu. Acham que basta lacrar contra Bolsonaro, atacar a direita, que ninguém vai lembrar da destruição que deixaram para trás. Só que existe um problema agora. A Baixada acordou. Hoje existe rede social, existe gente disposta a enfrentar a narrativa com verdade. E talvez seja exatamente por isso que a esquerda odeia tanto quando surge uma direita firme, sem medo e enraizada aqui na Baixada. Eu desafio quem defende Bolsonaro. Então fica tranquilo, Lindbergh. O desafio foi aceito. Eles aproveitam, porque isso é um fato. E quando eu falo um fato, que o povo, que é uma deficiência do povo, eu também sou povo, eu estou nesse meio. É que a gente, por estar nesse trabalho aqui, a gente tem arquivos, a gente busca, a gente está sempre relembrando, mas no cotidiano mesmo, a pessoa que tem seus afazeres, que não está ligado com esse negócio de matéria, de informação, ela cai no esquecimento. E eles aproveitam muito isso. Muita gente daquela época já está mais, né? Outros nasceram depois, não sabe nem quem é Lindbergh Faria. Eles, nas suas essências, são falastrãos, são mentirosos, são muito gogó, como diz no linguajar popular. Bom, gente, o próximo vídeo é do Jean Batista. O Jean Batista, ele coloca uns ternozinhos, fica todo alinhadinho. Tem um canal também que gosta de fazer essas pesquisas de rua. E ele, em mais um vídeo, eu achei interessante isso aqui, é por isso que eu vou usar ele aqui. Ele foi para a rua e se deparou com um senhor, aliás, com várias pessoas, né? Mas ele entrevistou um senhor até interessante, que nem todos estão no mesmo balaio. Tem gente que vai seguindo, mas não tem noção. Quando pega uma pessoa que dá ouvido, é igual as pessoas que falam, não acredito em Deus, não acredito na Bíblia. Um dia que essas pessoas vão na igreja e conseguem, pelo menos, ouvir o que se fala da Bíblia, essas pessoas se apaixonam. Se for estudar a história mesmo de Jesus Cristo, dos discípulos, dos milagres de Jesus, as parábolas de Jesus, os salmos, provérbios, as pessoas se apaixonam, falam, gente, não é que é isso mesmo? Não é que é assim, rapaz, como é que essa Bíblia é fantástica? E aí o cara começa a entender por que tem tanto crente que é apaixonado pela Bíblia, por Jesus, por Deus. E aí o cara vai, realmente existe um Deus. Não quero nem saber quem escreveu isso, como foi escrito isso. Isso aqui realmente é a vida da gente, do início, do meio, e como será o fim, é o que a gente está vendo. É por isso que a gente fala. Agora, as pessoas não abrem o coração, que foi o que aconteceu com esse senhor aqui, abriu o coração para ouvir esse repórter, o Jean Batista. E aí, olha o que aconteceu. Dá uma olhadinha aí. O senhor votou em quem na última eleição para presidente da República? No presidente Lula ou no presidente Bolsonaro? No Lula. Imagina comigo, o Brasil dividido em duas partes. Do lado vermelho, acontece isso. Menores cometem crime e não são presos. É possível fazer aborto e não ser punido.
Apenas criminosos podem possuir armas. Imposto é muito alto para o trabalhador. O governo usa dinheiro para financiar outros países. É contra o aumento de penas para estuprador. Homem pode usar banheiro feminino. Você não pode criticar o presidente desse lado vermelho desse país. E milhões de pessoas dependem do governo. Agora do lado azul, vamos lá. Menores que cometem crimes são presos. Aborto é proibido. Cidadão de bem pode ter arma. Menos imposto para o trabalhador. Governo usa dinheiro para financiar apenas a infraestrutura no próprio Brasil. Estuprador tem penas duras. Homem não pode usar banheiro feminino. Você critica o presidente, mas a PF não intimida você. E as pessoas são livres para empreender e depender de si mesmo, sem que dependa do governo. O senhor prefere viver de qual lado? Do lado vermelho ou do lado azul? Pelo que tá escrito aí, é melhor viver do lado azul. Se o senhor prefere viver do lado azul, é sinal que o senhor não vota no Lula. Porque o presidente Lula defende tudo que tá no lado vermelho. E é contra tudo aquilo que o senhor acredita. O senhor vai ter a oportunidade esse ano de mudar o seu voto, de fazer uma coisa diferente, de votar em alguém que não vai contra os seus valores. O senhor vai continuar votando em pessoas que apoiam esse lado vermelho, que eu acabei de falar e o senhor tomou consciência disso, ou o senhor vai mudar o seu voto e votar em pessoas que acreditam no país do lado azul? Eu mudo meu voto. Não vai votar mais no Lula? Mudo meu voto porque não dá mais pra acreditar em ninguém. Eu sou Jean Batista, o que converte, petista, e sou pré-candidato a deputado federal pelo estado do Amazonas. Amazonas. Eu vou falar para você sem medo de errar. Eu tenho certeza absoluta. Não de todo mundo, porque nada nesse mundo é 100%. Né? Nada. Ah, eu sou santinho. Não é santinho 100%. É por isso que santo só Jesus. Se a gente sair na rua e fazer uma consciência dessa mais tranquila, sem ofensa, e a pessoa do outro lado, como eu comecei falando, abrir o seu coração para pelo menos ouvir o que a pessoa está falando, eu tenho certeza que ele falou aqui que converte, né? É o cara que converte petista, né? Sem mentira, sem mimimi, só contando a verdade. Agora, contar as verdades, como ele falou aqui, o cara pode dar um Google, pode pesquisar, ele vai achar que é verdade. Tudo que esse cara falou aqui, o Jean Batista, é fato. Então, sabiamente, é um cara que você observa, como eu estava falando, muita gente defende o Lula, muita gente bate no peito, fala, porque não tem um mínimo de entendimento, de conhecimento de causa do que é o PT, do que é o socialismo, do que é o comunismo e os seus propósitos. E sempre que ele dá um pontapé, os petistas dão um pontapé e vê que há uma comoção popular negativa, eles recuam e lá na frente está dizendo, não, nós não fizemos isso não. Eles são sem vergonhas. E aí o povo, como só vê televisão e a televisão maqueia, já pensou uma TV Globo na vida, uma Record na vida, um SBT na vida, fazendo nesses programas dominicais, né, ou de sábado à noite, ou num programa desse de telejornalismo, fazendo uma campanha dessa aqui, de quantos minutos foi aqui? 2 minutos, sobre a verdade. Vamos supor que o Brasil tivesse 2 lados, um lado vermelho e um lado azul, 2 governos, um é assim, o outro assim. Se ele duvide se não iam converter tanta gente aí alienadas, que não sabem o que defendem. Quando eles vão lá e colocam o voto no Lulinha, é Lula, pai do pobre, eles não têm noção. Eles não têm noção da desgraceira que estão fazendo. Muitos são safados e votam sabendo que é aquilo mesmo. Eu já falei aqui, muitos. E outros vão nessa onda, né? Porque os que ganham passa para a família, passa para o vizinho, aqueles que, né? Os alienados, né? Que não sabem o que está acontecendo. É mesmo? Para votar no Lula, vamos votar. Embora eu sei que muitos vão falar assim, Josemir, é porque são sem vergonha aqui hoje. Gente, nem todo mundo navega na rede social. E quando você vê uma pessoa, uma senhorinha na rede social, é para ver coisa de bichinho, é para ver coisa de pelúcia, é aprender como faz bolo. E essas redes sociais, eles mandam para essas pessoas justamente aquilo que elas gostam. Eles não mandam sobre política. Quando você começa a ver vídeos sobre política, aí o Instagram, o Facebook, o YouTube começa a bombardear você com coisas de política.
É assim, é por isso que eles não sabem o que está acontecendo com o país. Muitos não sabem. Pois é, meus amigos, é isso aí. Dito isso, eu vou ficar por aqui. Para você que assistiu, muito obrigado. Não esqueça do seu like, do seu comentário e compartilhar o vídeo. No vídeo da tarde, eu vou estar falando sobre as safadezas, as covardias que estão fazendo na campanha do Flávio Bolsonaro. O que está acontecendo lá em Mato Grosso. Vocês vão ver no vídeo da tarde. Um abraço, um ótimo sábado. Até a próxima.